Bom dia. Quem já chegou aí, a gente vai começar cantando umas músicas aí, enquanto o restante do pessoal chega. Não vai ter projeção, porque é tudo música que já está na cabeça. Todo mundo já sabe decor, tá? Então, vamos começar fazendo um louvor para receber o pessoal que está chegando, tá?
Bom dia a todos. Então é um prazer imenso receber o pastor Fernando hoje aqui com a gente. A gente tem início agora o seminário de liderança, né? Um evento que a gente tem promovido ano a ano, né? O ano passado tivemos algumas palestras aqui com o pastor Valdir, também tivemos a psiquiatra Adriana aqui com a gente, né? Foi bem interessante. Esse ano a gente deu um passinho um pouquinho mais grande e conseguimos a presença do pastor, que já era um desejo no ano passado, né? Mas não teve agenda. Então esse ano a gente conseguiu a agenda. Convidamos, além da comunidade, aqui a nossa paróquia, né? E abrimos também algumas comunidades que mostraram interesse. Então tem algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas ainda estão para chegar, mas nós já vamos dar início, né? Para não atrasar a programação. Tá? Então só para explicar um pouquinho como que vai ser, né? Depois eu passo a palavra, eu acho primeiro, eu não sei se o pastor Marcos vai querer falar alguma coisa. A gente vai começar com uma palestra, né, pastor? Sobre liderança inspiradora. A gente vai fazer um intervalinho para o café ali. As servas prepararam um café para a gente bem legal. Aí a gente depois retoma, eu acho que tem um curso, né? Daí vai ser mais em caráter de curso de liderança que o pastor vai conduzir. Até o meio-dia a gente para almoço, né? O almoço vai ser servido aqui atrás, né? E aí após o almoço, o Michael preparou uma dinâmica para a gente dar uma acordada, né? Certo, Michael? E está preparando ainda. E aí depois a gente segue com a palestra até às 5 horas, tendo um intervalo no meio da tarde para o café da tarde também. Tá? Então, desde já agradecer o apoio das servas, também o Darcy, a Sueli, a equipe que está lá fazendo a comida, né? E principalmente o pastor, muito obrigado pela presença que nos honra aqui hoje. Tá? Passar a palavra para o pastor Marcos. Obrigado. Bom dia a todos. Que alegria poder estar na casa de Jesus neste sábado, como um presente que Deus nos concede, para crescermos juntos na palavra de Jesus, no conhecimento da sua vontade. É para isso que nós estamos aqui, pedindo a sua bênção. Sintam-se em casa, todos são muito bem-vindos, todos estão em casa, seja quem é da nossa congregação, quem está nos visitando de outras congregações nesta manhã, que nós temos a honra de receber. Permitam-me, pelo menos, citar as congregações que nós temos presente hoje de manhã. E aí quem é da congregação pode levantar a mão para a gente ter uma ideia aí, né, de quem está conosco nesta manhã. O pessoal da Santíssima Trindade, quem recebe o evento, né, quem organiza o evento também, como paróquia, nós estamos felizes com isso. Temos o pessoal lá de Ubatuba, da congregação Ubatuba, de São Francisco do Sul. Sejam bem-vindos também, que alegria ter vocês conosco. Mensageiros de Cristo, lá do Itaú, sejam bem-vindas as três, né? Ok? A congregação Mensageiros de Cristo é aqui de Joinville, pastor Fernando, uma outra congregação daqui de Joinville, Mensageiros de Cristo, fruto do trabalho daqui. Congregação São Marcos, de Barra do Sul, creio que devam estar chegando aí algumas pessoas de lá. Congregação Cristo para Todos, do bairro Aventureiro, legal tê-los também, que alegria é ver vocês aqui conosco nesta manhã. Creio que, além destes, ainda também saudamos o pastor Neander, da congregação Sião de Guaramirim, seja bem-vindo. E também da congregação Emanuel de Jaraguá do Sul, pastor Rafael, e a Rose e a pequena Thalita, perdão. Thalita, as minhas filhas já sabem o seu nome de cor, tá? Nós estamos felizes de poder viver um sábado tão esperado pela paróquia. Já esperamos um ano, dá para dizer, por esse evento, né? O planejado era que ele teria acontecido no ano passado e temos a honra e a graça de recebê-lo neste ano. O pastor Fernando já foi saudado, sinta-se muito bem conosco. Eu quero ler como uma reflexão inicial o texto bíblico de Romanos 12, alguns versículos, e não há uma devoção sobre o texto, a leitura do texto é para a nossa reflexão sobre o que nós somos como igreja. Assim diz a palavra de Romanos 12, capítulo 12,
capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Essa é a leitura de 1 Coríntios 12, os versículos 12 a 27, que não falam de um corpo humano, mas falam de mim, falam de você, todos nós como igreja, que nós queremos refletir como liderança nesta manhã e crescer. Já saudados, o presidente também já fez alguma explicação quanto à ordem do nosso dia. Teremos 2 coffee breaks, uma amanhã e outra tarde, obviamente, ao final da primeira parte da palestra do pastor Fernando. Nos alegra também nesta manhã termos os 4 pastores que estão atuando diretamente na paróquia, eu, pastor Edivan, o pastor Daniel que está para chegar, creio eu, né? Não vejo ele aqui, e também o pastor Valdir. E temos conosco também o pastor Vilmar, membro da nossa paróquia também. Eu quero convidar, a cada início e final dos momentos que nós temos, aqui então os pastores da nossa paróquia dirijam um momento de oração, pedindo a bênção do nosso Deus. Pastor Valdir Sábica, por favor. Lhe convido então a dirigir um momento de oração, e aí a palavra é vossa, querido pastor Fernando. Bom dia para todos. Querem ficar de pé? Vamos ficar de pé um pouco. Vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus e Pai, é maravilhoso podermos estar na Tua presença, buscando a Tua orientação, a Tua palavra, para que possamos exercer melhor as responsabilidades, os desafios que colocas em nossa jornada. Temos desafios na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida profissional e, acima de tudo, dentro do Teu reino, na proclamação da Tua palavra para a salvação das pessoas. Te pedimos, Senhor, para que derrames o Teu Santo Espírito, para que aqui, reunidos nesse seminário de liderança, possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, possamos aprender mais de como agir e, acima de tudo, podermos fazer isso com alegria e dedicação.
Pedimos para que derrames o teu Santo Espírito sobre o pastor Fernando, que nos dirigirá esse encontro, para que possa ser a tua voz, a tua palavra, para tocar os nossos corações, conduzir as nossas vidas. Derrame o teu Santo Espírito sobre todos que aqui estão, para que tenhamos os nossos corações abertos, preparados, para acolhermos o teu ensinamento e assim com disposição podermos colocá-lo em prática nos desafios que estão diante de nós. Olhe pelas nossas famílias, pelas nossas congregações, olhe pelos grandes desafios da igreja em nível nacional, a cada um dos membros da diretoria nacional, a cada uma das lideranças, comissões, para que sempre, focados no teu propósito, se possa planejar, avaliar e realizar aquilo que tu desejas. Isso tudo nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado. Bom dia, pessoal. É de fato uma alegria muito grande vê-los nesta manhã e perceber que vocês aceitaram o convite de estar aqui para essa nossa jornada aí de um dia falando, conversando sobre liderança inspiradora firmada na palavra. Então que Deus desde já possa abençoar esse nosso momento, conceder a vocês também o ânimo, né? Não é fácil passar um dia inteiro assim com uma pessoa só, né, conduzindo, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui edificado pelo Espírito Santo, firmados na palavra de Deus e certamente agradecidos a Deus pela oportunidade de refletirmos na palavra. Vejo com muita alegria muita gente conhecida, né? E sou muito feliz de reencontrar os colegas pastores também, né? Que legal revê-los. Hoje aqui, alguém que tem o meu sobrenome também, o Thiago, que é Garski, e que nós fomos colegas de juventude lá em Cachoeira do Sul. Não faz muito tempo, né, Thiago? Recentemente, assim. Uns 5, 6 anos atrás, mas foi uma trajetória legal e como é bom, né, a gente ver nossos amigos da juventude congregando. Tem muitos cachoeirenses que hoje moram em Joinville e como é bom a gente ver assim aqui no melhor lugar do mundo, né, que é a casa do Senhor. Pessoal, falando um pouquinho, eu trouxe para vocês a apostila que tem, digamos assim, o conteúdo todo para vocês relembrarem depois também. Os colegas pastores podem retomar depois algumas partes. Essa apostila tem os QR Codes de algumas coisas que a gente vai falar também, né? E trouxe um livro, esse Feche a Porta dos Fundos. Na verdade, é um livro e um pouquinho. É o Feche a Porta dos Fundos, que é um clássico, que ele trabalha assim, como que uma congregação deve agir, ou dicas para a congregação não perder pessoas. Que muitas vezes a gente trabalha bastante para atrair, para levar o evangelho para pessoas, mas alguns detalhes nos deixam muitas vezes as pessoas escaparem pela porta dos fundos. Então o Feche a Porta dos Fundos é um clássico, né, dos colegas pastores, talvez muitos já trabalharam esse livro com a congregação, e agora depois da pandemia, daí acrescentaram ali um pequeno encarte chamado Abra a Porta da Frente, que são algumas reflexões assim e também um espaço de anotações. Eu não sabia que vocês teriam também o bloquinho da Sicredi, mas nesse Abra a Porta da Frente ali ele tem espaço para anotações. Se quiserem usar, isso também é possível, tá? Todos têm esse material? Todos receberam aqui? Muito bem.
O livro em si a gente não vai abordar hoje, tá, pessoal? O nosso conteúdo aqui é mais sobre o que está ali na apostila, tá? Mas o livro é um material extra para vocês também continuarem a reflexão depois. Em relação à metodologia, eu acabei não dividindo o momento exatamente assim numa palestra e depois num curso. Eu dividi em 4 partes, em 4 momentos. No momento da manhã mais expositivo, no momento da tarde a gente vai trabalhar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais também entre nós, que depois do almoço sempre é mais complicado, né, a gente ficar parado prestando atenção, tá? Então, seguir uma dinâmica um pouco diferente. O conteúdo está dividido em 4 partes, né? A apostila também, como Deus forma uma liderança inspiradora, como Deus forma líderes inspiradores. O segundo, que o líder inspirador é intencional, depois vou explicar um pouquinho essa palavra. O terceiro, que o líder inspirador ele é firmado na palavra. E o quarto, que o líder inspirador inspira outros. E deixa eu explicar o porquê disso. Na verdade, o conteúdo que vocês vão receber, ele faz parte do que foi apresentado nos encontros de capacitação de 2023. Olha só como é que foi o contexto. Logo que essa gestão foi eleita na convenção, começou a pipocar, especialmente no Departamento de Educação Cristã, muito pedido assim, pastor, estamos preocupados, não está renovando, os mais velhos estão ficando cansados e não tem jovens para assumir os cargos na congregação. Embutido nessa preocupação, o pessoal meio que esperava assim, pastor, qual é a fórmula para a gente conseguir engajar os mais jovens? Qual é a receita? A gente precisa aplicar essa receita para que os mais jovens sejam engajados. E, pessoal, muita gente pedindo isso, muita gente falando. Daí, numa reflexão com o departamento, a gente pensou, gente, não é uma receita, não é assim um estalinho de dedo, assim, o que a gente pode fazer para convencer os jovens a assumir? Não é isso. A liderança cristã, ela é formada ao longo da vida. Se vocês estão aqui hoje, não é porque um dia deu um estalo, porque vocês ouviram alguma coisa, mas é porque ao longo da vida de vocês, vocês foram formados por Deus pela sua santa palavra. E daí surgiu essa temática, por isso liderança inspiradora firmada na palavra, tá? Então, o que as congregações precisam redescobrir, elas sabem disso, mas precisam redescobrir essa questão de que a formação da próxima geração de líderes começa quando uma criança é batizada. Ali começa a formação do próximo líder, tá? Então, não funciona essa ideia de achar que a gente vai fazer alguma coisa e amanhã a igreja vai estar cheia de líder, né? Isso é algo que tem que ir sendo construído. Daí sim, a gente se preocupa com algumas lacunas, né? Mas o Espírito Santo é tão poderoso que, sim, talvez alguns de vocês foram despertados mais tarde, assim, de repente não viveram na palavra, mas mais tarde Deus foi lá e buscou vocês para essa obra, para esse trabalho. Isso acontece também, tá? Então é nesse sentido que a gente vai conversar no dia de hoje. Deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, para vocês conhecerem minha família. Eu sou o pastor Fernando Garski, estou como vice-presidente de Educação Cristã da IELB, né, na gestão que vai até o ano que vem, 2026. A minha esposa é a Luíse e o meu filho é o Gabriel. O Gabriel agora está com 19 anos. Está namorando, está dirigindo e está trabalhando. É o orgulho do papai. É bem bom, né? Mas daí quando eu chego na casa, que nem do pastor Marcos, que tem crianças, assim, a gente sente uma nostalgia, né? Eles mostrando, assim, né, toda aquela vivência com as crianças, a gente sente uma nostalgia. Talvez muitos de vocês aí também, né, sintam isso. Não, mas dá muita saudade, né? Então essa é a minha família. Hoje me acompanha aqui a Camila Letinin. A Camila é uma grande amiga e uma grande líder lá na congregação São Paulo, onde eu era pastor e onde hoje eu e minha família somos membros, né? Então a Camila é natural lá da região sul do Rio Grande do Sul, da onde o pastor Marcos também é, né?
e depois ela foi para Novo Hamburgo, é muito atuante, inclusive muito amiga também do pastor Daniel, que não chegou ainda, né? O pastor Daniel, ele atuava muito na nossa juventude lá com o teatro, ia ser muito amigão, e daí a Camila, ela vem para visitar o pastor Daniel e para participar também, né? E para visitar o pastor Marcos, que nos acolheu nessa noite, tá? Então essa é a equipe hoje. Indo direto assim para começar a conversa com essa pergunta, assim, como é que Deus forma um líder inspirador? E isso aqui é interessante, gente, porque se a gente está preocupado com a sucessão, quer dizer que tenha líderes nas congregações para o futuro, a gente precisa entender como esses líderes são formados. E uma coisa interessante, quando eu falo assim, é pela palavra, muitos sentem um desânimo, assim, essa conversa que é sempre a mesma, a gente realmente que preferiria ter alguma técnica, alguma coisa, porque isso de palavra, isso é o que a gente faz há muito tempo e parece que não está adiantando, parece que não muda. Gente, será que faz mesmo? Um colega, quando eu fui apresentar esse estudo em algum lugar, ele disse, pastor, mas será que a gente não precisa será que a gente não precisa superar isso e começar a falar de outras coisas também? Porque todo mundo sabe que é pela palavra. Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente recebe a palavra de Deus como deveria receber? Bom, é nessa reflexão que a gente vai ser conduzido hoje, né? Quando a gente olha para a Bíblia, os nossos olhos meio que brilham. Porque lá na Bíblia a gente vai encontrar muitos exemplos de liderança inspiradora. Querem ver? Davi, que era um menino franzino, um pastor, e que tem uma história assim tão bonita de enfrentar um gigante. Cara, a gente lê essa história, a gente fica pensando, que interessante, né? O cara, apesar de ninguém dar nada para ele, ele enfrenta e vence um gigante. Moisés, que lidera um povo composto de milhões de pessoas ali, e tira esse povo da escravidão e leva esse povo, não chega lá, mas às portas de uma terra prometida. A gente pensa, imagina o nível de inspiração e de fé. Consegue parar para pensar em Moisés indo falar com o faraó, que era o cara mais importante assim da região ali? Né? É mais ou menos como se alguém de nós hoje fosse lá falar com o Trump e dissesse, Trump, libera o Brasil da taxação aí, né? Então ter essa coragem assim de chegar diante de um grande líder, de alguém que tem poder e eventualmente levar para ele uma pauta que ele não quer, que ele é contrário. Então esse foi Moisés. A gente pode ver outras lideranças, por exemplo, Ruth, né, Ruth, que é uma mulher que perdeu ali, né, o seu marido, tudo, mas não perdeu sua fé. Quer dizer, ela era estrangeira, e firmou assim, né, disse para sua sogra, o teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo. Né, tu fica pensando, poxa vida, largar tudo, de repente os seus parentes lá e seguir para uma terra que não era a terra dela, né? Então a gente começa a olhar assim, a Bíblia tem muitos desses exemplos que são inspiradores. Maria, uma jovenzinha, a gente não sabe certo que idade ela tinha, né? Mas daí de repente chega o anjo e diz, tu vai ser mãe, sem estar casada, né? Mas vai ser mãe do Senhor. Ela, pelo menos o texto não expressa assim, a preocupação dela, anjo, vão me apedrejar. Anjo, isso vai complicar a minha vida, não é isso que eu planejei. Não, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se faça comigo o que o Senhor acabou de dizer. A gente se emociona. Talvez cada um de vocês nesse momento possa pensar em pessoas de hoje, ou né, do nosso tempo, que inspiraram vocês. Pessoas que inspiraram vocês na fé. E é muito comum a gente ter assim, uma avó, ou um padrinho, um pai, mãe, né, que foram aqueles que foram instrumentos de Deus para que a fé chegasse forte assim no nosso coração e nos firmasse também na confiança em Cristo. Vocês conseguem pensar em alguém assim? Consegue? A maioria de nós consegue, né? Um pastor, um padrinho, um vovó, pai e mãe, alguém que foi um exemplo, uma inspiração para a gente na fé. Então,
de onde que vem tanta fé? Por que essas pessoas que nos inspiram, por que elas nos inspiram? O que aconteceu na vida delas, né? Em tese, todas as pessoas são iguais no pecado, com exceção de Jesus, né? Como diz o artigo 2 da Confissão de Augsburgo, né? A própria Bíblia diz, não tem nenhum santo, não tem ninguém que é melhor do que outro, não tem ninguém que é mais perfeito. O artigo 2 da Confissão vai dizer assim, ó, as igrejas também ensinam que depois da queda de Adão, todos os seres humanos que se multiplicam pela via natural, ou seja, menos Jesus, né, nascem com pecado, isto é, sem temor de Deus, sem confiança em Deus, cheios de concupiscência, e que essa enfermidade ou vício de origem é verdadeiramente pecado, que ainda agora condena e traz a morte eterna a quem não renascer pelo batismo e pelo Espírito Santo. E eu frisei ali, grafei todos os seres humanos, ou seja, Moisés, pecador, Maria, mesma coisa, Ruth, todos os que eu citei. Essa pessoa que você pensou aí, que foi uma referência para você, mesma coisa, nasceu em pecado, né? E nascer em pecado não é uma coisa pouca. Nascer em pecado significa uma total oposição contra Deus, uma total oposição. Todas essas pessoas precisaram ser transformadas em líderes inspiradores. Nenhuma delas nasceu pronta ou melhor do que a outra já para ser assim, né? Ainda bem que Deus, desde a queda em Adão, ou logo depois, Ele nos faz uma promessa, né? E Ele diz lá, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, desde o começo, Deus ele faz uma promessa, assim, vocês estão rompidos comigo, mas eu não vou ficar rompido com vocês. Eu vou dar um jeito nessa situação. É bonita essa imagem, né? Mostra ali Jesus sendo pregado na cruz e naquele momento também esmagando a cabeça da antiga serpente de Satanás. Então, todos os exemplos de fé e de vida, de santidade que nós encontramos na Bíblia ou ainda hoje, eles na verdade são originados e causados por um único fato. Que fato? Deus age e Deus continua agindo. O ser humano rompeu a comunhão, mas Deus não deixou essa comunhão rompida. Deus ele veio ao encontro, né? Todos os exemplos de fé se originam então na ação de Deus. Por isso que Martinho Lutero, esse sujeito simpático aqui da ilustração, ele vai dizer lá na explicação do 3º artigo do Credo, que muitos de vocês memorizaram inclusive, ele vai dizer, creio que por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus meu Senhor, nem vir a Ele. Ó, o que Lutero está dizendo? A fé, a liderança cristã, o ser cristão não é formado por alguma técnica, não existe um caminho humano para se chegar lá. Não é isso. Né? Não tem nenhuma filosofia que vai nos ajudar a sermos cristãos. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. O grifo em vermelho não é à toa. Quer dizer, como é que a nossa situação é mudada? Como é que de inimigos de Deus a gente se torna amigos de Deus e mais, além de amigos de Deus, agora líderes que querem levar outros também à amizade com Deus? Porque o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O Evangelho, ele vai nos chamando para que a gente esteja perto de Deus. Não tem outro jeito. Por isso eu preciso falar da força da palavra. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo transforma pessoas pecadoras em pessoas reconciliadas, perdoadas e vivas e espiritualmente. Daí a gente vai ver lá em 1 Pedro 2,9, aquele versículo que a gente conhece tão bem, né? Vocês querem ler em conjunto comigo? Vocês, porém, eleita, sacerdócio real,
dentro desse versículo tem uma transformação embutida, né? De um ser humano natural, quer dizer, de um mundo cheio de seres humanos naturais que são inimigos de Deus por natureza, Deus ele tem chamado pessoas pelo Evangelho. E essas pessoas que são chamadas pelo Evangelho, Deus ele considera como uma nação santa, povo de sua propriedade exclusiva, e essas pessoas têm então esse propósito, né, de proclamar as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o poder da palavra. Por isso, pessoal, o primeiro ponto assim, que a gente precisa levar para casa, tá? Eu já comecei a falar bastante, mas agora a gente chegou num ponto que a gente tem que levar para casa. A liderança cristã, a fé cristã, o crescimento cristão, ele não se parece tanto com uma academia. Se você quer criar músculos, você precisa ir para a academia. Meu filho teve uma fase lá que ele queria, né, ser bombado assim. Não tem jeito, tem que ir para a academia. Se você quer ser doutor em alguma área, talvez muitos de vocês aqui sejam, não tem jeito. Vocês precisam se dedicar, ir para a faculdade, precisam cumprir uma série de requisitos, né? Passar noites produzindo teses e tal, não tem jeito. É pelo exercício, como uma academia, né? Agora, ser cristão e ser líder cristão, tem uma outra imagem aqui que reproduz melhor. Essa aqui. Muito mais do que um exercício do ser humano, que é o que todas as religiões não cristãs pregam, né, que você tem que alcançar a divindade por meio de algum tipo de exercício, na fé cristã, a formação, ela é muito mais exemplificada por mãos abertas para receber. A origem da liderança, da fé, da força, está em Deus, e Deus concede isso por meio do Evangelho, como diz Lutero. E nós, então, recebemos isso. Por isso que existe uma expressão, não sei se vocês já ouviram ela, mas muitos falam, que o cristão vive uma vida receptiva. Tá? Muito mais do que perguntar o que nós temos que fazer para sermos líderes inspiradores, talvez a pergunta certa seria o que nós precisamos receber. Entenderam? Nós nascemos em pecado, Deus ele tem a força para mudar isso, essa nossa situação de inimigos para amigos, e Ele nos dá essa força por meio do Evangelho. Então, se a gente realmente quer ser mudado, ou se gostaríamos que mais pessoas fossem mudadas, é isso. Essas pessoas precisam receber o Evangelho. A vida cristã, a vida de liderança é receptiva. Essa semana, pastor Marcos, é a parábola do bom samaritano nas leituras do culto. Daí, semana que vem, vai ser o encontro de Jesus com Maria e Marta. E eu acho muito legal, né, que essas duas leituras ficam perto, porque eventualmente alguém pode pegar a parábola do samaritano e dizer, viu, muito mais do que ficar na igreja ouvindo, a gente tem que praticar. E daí, para dar um contrapeso, daí semana que vem, Jesus pega uma pessoa que só está praticando e diz, não, faz que nem Maria, senta aqui e escuta. Maria escolheu a melhor parte. Por que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte? Porque Jesus sabe que a formação espiritual de uma pessoa, ela não se dá pelo ativismo, não é na academia, ela se dá pelo ouvir, pelo receber o Evangelho, que é o que a gente está falando até agora. Tá? É dessa forma que nós devemos encarar o batismo, a Santa Ceia, a absolvição que nós recebemos do pastor, os diversos formatos de distribuição da Bíblia. Inclusive, esse eu trouxe para fazer um jabá aqui. Eu trouxe algumas ainda. Se alguém por acaso não tem e quiser, tá, R$60. Essa aqui é a Bíblia comemorativa do centenário da Gelb. É um item de colecionador e, obviamente, é a Bíblia na Nova Almeida atualizada. Foram feitas 2.000 unidades, ainda tem algumas, né, que é a Bíblia comemorativa dos
100 anos. Se alguém quiser depois, eu trouxe algumas, não muitas, mas tem algumas ali, tá? Então, todos esses diversos formatos e distribuições da Bíblia, as oportunidades de estudo bíblico, os cultos, as reuniões de departamentos, todas essas coisas são dons de Deus. Muitas vezes a gente vê tudo isso como atividades num calendário. E a minha proposta agora é que vocês façam um exercício e enxerguem tudo isso de uma forma um pouco diferente. Todas essas coisas são dons de Deus para que você permaneça firme na fé e cresça em amor a Ele e ao próximo, vivendo uma vida santificada e cheia de esperança. Em 2019, lá na congregação São Paulo, onde eu estava, 2019 foi um ano louco. Assim, louco, muita atividade, eu estava bem angustiado com aquilo. E eu me lembro até hoje, 19 de agosto, no calendário da congregação, 19 de agosto era o único dia no ano inteiro que não era uma segunda-feira e não tinha nenhuma atividade na congregação. Todos os outros dias estavam repletos de atividades. E daí a gente, mas isso é muito ativismo, né? E o pastor cansado, muitas vezes estressado. O pastor Marcos estava no distrito, né? Era meu colega de distrito lá no Divase. A gente no distrito às vezes refletia, a gente é ativismo demais. Um belo dia eu me dei conta assim, não, peraí gente, olha aqui, ó, reunião de jovens, o que a gente faz lá? Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Ali, reunião de servos, o que a gente faz lá? Estuda a Bíblia. Né? A gente começa a perceber, cara, mas todos esses momentos aqui são momentos de proclamação da mensagem, momento de receber o Evangelho. Então não é ativismo, são oportunidades, tá certo? A gente pode racionalizar um pouquinho melhor, né? Porque as famílias também têm que estar em casa um pouco, né? Nada contra. Mas assim, ó, às vezes a gente enxerga como atividades. Não, são oportunidades. São momentos que Deus está ali falando da palavra dele para que a gente possa receber essa palavra. E através da recepção disso é que a nossa fé e a nossa vida é formada e alimentada, né, por Deus. Então, depois do batismo, até o fim da nossa vida, Deus, Ele nos dá o que nós precisamos para crescer na fé. Ele nos dá a sua palavra, nos dá a santa ceia e nos dá o perdão do culto. E eu botei ali atrás um coraçãozinho batendo, ó. Porque esse é o coração do cristão. É uma vida receptiva. Você foi batizado, depois disso, durante toda a sua vida, você vai recebendo as bênçãos que vêm de Deus, né? Então, ó, desde esse momento que a Helena está vivendo agora, né? Esperando a Rebeca, depois quando nasce a criança, né? A gente vai levá-la para o batismo, e depois do batismo, Deus, ao longo da vida, até o túmulo, até a sepultura, vai estar sempre aqui, sempre à disposição, sempre entregando os seus dons, né? Então, o foco da vida cristã, isso aqui é importante, pessoal, não é mais do mesmo, porque a gente falha muito nisso aqui. É muito fácil a gente achar que vida cristã é um exercício nosso para Deus. Muito fácil. Inclusive até transformar momento devocional em exercício nosso para Deus. Mas isso aqui é muito importante. Né? Muito importante. O foco da vida cristã, da nossa relação com Deus, não está no fazer, mas no receber. O fazer será sempre consequência do que recebemos. Maria e Marta. Jesus não elogia, no caso ali, a Marta, naquele momento. Ele elogia Maria. Primeiro tem que receber. E quando a gente vem para receber, tem que receber de verdade. Receber de verdade. Tá? É ser Maria mesmo. É se deslumbrar com aquilo que Jesus está falando. Não é ficar na igreja ouvindo o pastor no sermão com a cabeça no churrasco. É se deslumbrar com aquilo que Jesus está falando, como Maria, né? Daí só o que você tem que não tenha recebido? Esse é o versículo. A fé cristã, ela é baseada, né, nessa recepção. Que soluções vêm à mente quando nós pensamos na falta de líderes hoje? Então é uma pergunta retórica aqui, mas muitas vezes a gente cai nisso, assim, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? E a proposta que eu estou fazendo para vocês é assim, como que a gente está recebendo? É um pouco diferente, né?
Então é por aqui que a gente vai seguir. Depois vou fazer umas perguntas para a gente responder também. Aqui é mais para pensar. É mais para pensar. O que tem causado fraqueza e a omissão nos cristãos? Eu não conheço suficientemente aqui a paróquia e o distrito, mas sei lá, eu acredito que vocês também devem perceber assim, que parece que o pessoal está mais fraco, assim, mais descompromissado, desconectado, né? Pelo menos é uma queixa meio geral isso. Uma queixa meio geral, assim, de que, hoje talvez é um exemplo, né? Parece que se tinha expectativa de pelo menos 100 pessoas aqui, né? Daí depois foram 60 inscrições. Então ali mostra assim, hoje está um pouco mais difícil reunir as pessoas, né? Está um pouco mais difícil, o pessoal tem muita atividade, muita coisa. O compromisso não é... Antigamente, como é que talvez os mais antigos aí ouviam muito aquelas histórias assim, de que as pessoas caminhavam 8 quilômetros para ir no culto. E quando estava chovendo, caminhava os 8 quilômetros na chuva. Quer dizer, a pessoa era um casca grossa assim, né? E às vezes a gente tem essa impressão de que hoje tudo é motivo para faltar, para não vir, né? O que tem causado, então, essa fraqueza e essa omissão nos cristãos? E daí a pergunta, a gente tem recebido bem os dons de Deus? Quando eu falar aqui dons de Deus na apostila também, eu estou falando de palavra, de perdão e de santa ceia, tá? De ouvir a palavra, receber o perdão e de participar da Santa Ceia. Será que a gente tem recebido bem tudo isso? E daí eu preciso colocar para vocês que a gente vive num tempo desafiador. Nós vivemos numa época desafiadora no sentido de receber. Não é uma época desafiadora no sentido de fazer. Provavelmente se vocês, quiserem marcar um almoço, algum negócio assim que o pessoal tem que ajudar, você vai encontrar pessoas dispostas a ajudar, né? Ainda que as agendas estão lotadas, mas o nosso grande desafio é para a vida receptiva. Existem forças inimigas que lutam para impedir que você receba a vida espiritual. Alguns podem pensar assim, mas o luteranismo, ele sempre é essa conversa de que a gente deve receber, a palavra receber. Se é tão fácil assim, por que a nossa liderança está fraca? Porque em tese, se eu quero dar um presente para vocês, é muito fácil tu receber um presente. É mais difícil você juntar dinheiro para comprar um negócio. Mas é fácil receber um presente. Mas incrivelmente, existem forças que não querem que a gente receba os dons de Deus. Palavra, o perdão e a Santa Ceia. Bom, aqui também a gente já está careca de saber, né, que Deus tem inimigos. Mas às vezes a gente não pensa nessa perspectiva. A gente acha assim, tem muito medo. Porque a igreja vai ser perseguida. A gente tem medo, né? Cara, quando a igreja era perseguida, ela crescia. Se a gente estudar a história, a gente vai ver que lá no tempo do Império Romano, que a igreja foi perseguida, ela crescia, né? A grande questão não é essa, assim, porque Satanás quer fechar a porta da igreja, porque Satanás... Não, o que Satanás quer é outra coisa, é desviar o teu foco, sabe, roubar a tua atenção. Então, os inimigos de Deus, o diabo, o mundo e a nossa própria natureza, eles estão sempre trabalhando para que a gente não receba. Milagre até que não tem um alarme tocando aqui, porque que é incrível, né? Quando a gente quer se concentrar para receber, via de regra vai ter alguma coisa que vai... Alguém disse esses dias assim, pastor, se tudo der certo nessa semana, domingo eu estou no culto. Então você não vai estar no culto. Porque, cara, não tem isso aí, não vai dar tudo certo. Vão acontecer coisas que vão te desviar desse caminho. Então, na verdade, se tu não tiver uma postura assim, pastor, eu vou estar no culto independente do que vai acontecer, tu não vai estar. Porque o diabo não é bobo. Então, se tudo der certo, eu vou estar no culto, não vai estar no culto. Alguma coisa vai sair do trilho e vai, né? Você pode tomar chimarrão a vida inteira, às 6 da tarde, nada acontece. Mas o dia que você decide, 6 da tarde eu vou ler a Bíblia, naquele dia vai tocar a campainha.
vai acontecer, ou tocar o telefone, ou alguma coisa vai acontecer, né? Então, os inimigos de Deus, eles querem justamente desviar o nosso foco. Jesus diz lá, né, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E é interessante que no começo lá da trajetória cristã, depois da era apostólica, a estratégia do diabo era a violência. Está representado ali, né, a perseguição aos cristãos era violenta. E como eu disse antes, não funcionou. A igreja cresceu, a igreja se firmou. E daí a estratégia hoje é um pouco diferente. Daí eu ilustrei dessa forma, ó. Tu tem uma realidade e tu tem alguém pintando um outro quadro aqui, que são as narrativas, as falsidades e tal, né? A estratégia do diabo hoje é não deixar você ver as coisas como elas são. É sempre desviar o teu foco, a tua atenção. Ou seja, ele mais do que nunca hoje tem sido o pai da mentira. Por exemplo, muitos cristãos estão achando assim, eu posso ser cristão sozinho. Isso é mentira, mas estão achando, estão querendo trilhar a sua vida de fé sozinho. A ovelhinha sozinha ali, vem o lobo, destroça, né? Muitos estão achando assim, não, hoje a gente vive numa sociedade evoluída, eu tenho remédio para as minhas dores. Tem muito remédio, né? Se a gente está triste, tem remédio, se está com dor, tem remédio, tem muito remédio. Mas isso é uma mentira, você não vai conseguir encontrar a paz nessas coisas. Então o diabo o mundo, eles estão sempre criando cenários ilusórios justamente para desviar as pessoas. Eu gosto dessa ilustração. Ainda não tem celular para cachorro, né? Pô, se vocês tiverem capital, eu tenho a ideia aí, podemos montar uma startup. Então. Mas olha só, gente, olha que interessante, né? Muito da nossa noção de realidade hoje vem sendo construído através de redes sociais, das mídias, né? Em tudo isso, Satanás, eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu amo tecnologia. A Camila ali deve estar assustada, dizendo, o cara que mais fica no celular quer falar mal do celular. Eu amo tecnologia, mas assim, a gente não pode ser inocente também. Que em todos esses sistemas humanos, como sempre foi, ali está o diabo, o mundo e a nossa carne tentando nos afastar de Deus. Eu tenho uma história sobre isso. Eu era pastor em Canela, no Rio Grande do Sul, foi meu primeiro local de ministério, e eu sempre fui apaixonado por tecnologia. E daí tinha uma confirmanda minha que era a melhor de todas, aquela que ficava discutindo comigo o sermão do domingo na doutrina, né? Que é o sonho de todo pastor, que alguém fique debatendo o sermão na doutrina. E daí eu comecei a incentivar ela com essa coisa de tecnologia e tal, e ela queria muito, e o pai dela não queria dar um computador para ela, naquele tempo era computador, né? E eu incentivei, disse, não, tem que dar o computador para ela e tal. E o computador afastou ela da igreja. Assim. Ela viciou naquele negócio, em jogos e não sei o quê, e quando veio desapareceu. Depois eu ficava sempre pensando, o pastor que devia trazer para perto acabou ajudando. Depois voltou, graças a Deus, né? Mas a gente não pode ser inocente, que em todos esses aparatos aqui também tem a ação das forças inimigas de Deus para nos tirar do foco, né? Tá? Então a gente não pode perder essa noção. Uma das coisas bem interessantes que tem acontecido hoje, quando a gente pensa assim, não, nós estamos firmes recebendo a palavra. Daí eu digo, será? A gente vive num mundo bem mais distraído hoje, estou mentindo? Não estou, né? A gente está bem mais distraído, nós estamos e as pessoas estão. Isso que eu coloquei na tela ali se chama scroll infinito. É uma técnica que as big techs usam para meio que te viciar ali. Por quê? Uma carta que você recebia, você lia a carta, e daí quando vê tinha lá a saudação final e um ponto final, você terminava a carta. Um livro, você termina o livro. Um filme, você termina o filme. Até uma série agora que é mais demoradinha, mas você maratona e você termina a série. Tudo tem ponto final. O scroll infinito, a rolagem infinita, não tem ponto final.
Hoje uma rede social que nem o TikTok, o Instagram, sempre tem algo para ver. E a gente não se dá conta, acha que isso é uma coisa legal, uma coisa boba, mas isso é pensado para te manter preso ali, né? Só que o problema nem é esse. O problema dessas técnicas de scroll infinito é que eles causam nas pessoas essa distração. Com o tempo, 2 comportamentos eles vão sendo reforçados nas pessoas. Primeiro, você irá interagir com os conteúdos de forma rápida e superficial, ou seja, dá aquela sensação de que você está perdendo tempo se você fica muito tempo num assunto só. Porque você está vendo aquilo, mas pode ser que o que vem depois é melhor. Então você quer passar logo para o próximo conteúdo. Então dá uma sensação de perda de tempo se você fica muito tempo dedicado numa coisa só. E isso vai sendo construído na nossa mente. Né? E um outro comportamento que vai sendo reforçado, você irá preferir buscar coisas novas a focar no que está diante de si. Por quê? Você não sabe o que vem depois. E pode ser que o que vem depois vai ser bem melhor. E com isso você não consegue mais ficar com aquilo que você tem. Você sempre quer algo melhor. Já perceberam? Tinha um tempo atrás, você ia numa locadora de fitas ou de DVD, e daí eu me lembro, sábado era o dia de ir na locadora, e a gente ia escolher uns filmes lá. Não era assim tão difícil de escolher os filmes. Agora, já perceberam que no Netflix é bem mais difícil? E quando tu está olhando um filme, dá uma sensação de que aquele tempo poderia ser investido para olhar um filme melhor, de que talvez você não tenha feito a melhor escolha. E daí acontece que tem vários filmes assim que tu assiste um pouquinho e não vai além, sabe? Então, esse comportamento. Agora, pessoal, apliquem isso aqui para a palavra, apliquem isso aqui para as coisas da igreja. Lembram? Deus forma a liderança, chamando as pessoas pelo Evangelho e concedendo palavra, perdão e santa ceia. Mas se a gente não consegue mais prestar atenção num negócio, ou se a gente está sempre interessado no que vem depois, não consegue acabar o filme, como é que fica a formação cristã? Daí a gente acaba vendo muito isso aqui, ó. Uma das consequências é a sensação de perda de tempo quando nós precisamos ficar concentrados em algo por um tempo maior. É como um culto, por exemplo, um estudo bíblico, né? Então, aquela sensação assim, eu estou aqui, eu sei que é bom, eu sei que eu preciso estar aqui, mas no fundo eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria ir em frente. Quer ver um negócio? Quando eu estava no seminário, eu aprendi, já naquela época, que os sermões de 40 minutos que os pastores de antigamente faziam, não era muito indicado. Que talvez fosse mais indicado um sermão entre 12 e 15 minutos. Tá? Logo depois surgiu ali como devocionário o 5 minutos com Jesus. E esse nome esconde também uma ideia, né? Que 5 minutos é um tempo que as pessoas ficariam ali, né, concentradas e tal. Então vamos escrever uma mensagem que leve uns 5 minutos no máximo para ler. Daí, quando eu fui agora eleito, fui lá na IELB, o VP de comunicação disse, a gente precisa gravar toda semana um vídeo sobre o Evangelho. Né? Vocês são parceiros? Sim, somos parceiros. Quanto tempo o vídeo? 90 segundos. Meu Deus do céu! 90 segundos. Mas o mais impressionante não são os 90 segundos. O mais impressionante é que a gente vai lá nas métricas dos vídeos, que tem 20 mil visualizações, e a gente vê que, em média, as pessoas assistem 15 segundos. E assim tá. Assim tá. A paciência, quer dizer, hoje vocês são heróis aqui, tá? Parabéns, vocês são heróis. E vão dar umas pescadas certo aí, porque se eu tivesse no banco, também ia dar. Também ia dar, não tem. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é difícil. Eu mesmo admiro, assim, quando o Marcos, o dia todo, né, e antigamente era o troço mais normal, assim, passar os fins de semana, às vezes, né? Só que tá difícil, tá complicado. Daí, assim,
lá, vamos dizer assim, antes da pandemia, ali, celular, essas coisas, era coisa mais do jovem, das crianças, né? Daí, assim, essa criança que está no culto pedindo para morrer, Jesus me leva, me leva que eu não aguento isso aqui, né? Talvez ela não vai formalizar assim, mas ela está louca que acabe. Tem o Isaac, né, o filhinho da Gabi, que é um piazinho, fez 1 aninho há pouco tempo, que é filho de uma jovem lá da nossa juventude. E daí ele ama bateria, né? Então ele quer ir logo para a bateria. Daí assim, o pastor, a hora que o pastor diminui um pouquinho ou fala um amém, ele acabou? Acabou? Ele passa o culto. Ele fala uns 5, 6 acabou durante o culto, né? O pastor ameaça diminuir um pouquinho, então ele acabou? Isso representa muito. Só que depois da pandemia, como o uso dos eletrônicos se generalizou, né? Agora é de 0 a 90, 0 a 100. Essa imagem aqui acaba descrevendo não só crianças, mas que naturalmente têm um pouquinho menos de paciência, mas acaba descrevendo a nossa postura muitas vezes. Tá difícil. E eu não sou nenhum, eu não estou acusando ninguém aqui, porque é difícil para mim também, eu sei o que é isso. Né? Hoje eu sou pastor da diretoria, então na hora do culto eu sento no lugar que vocês sentam também. Pastor Maister, pastor Valdir também, muitas vezes eles também sentam no banco, né, para ouvir o pregador, né? Assim, você guardar o pé, como diz a Escritura, né, tá cada vez mais complicado, mais difícil. Daí o nosso risco é acontecer isso, ó. A gente trabalhar para transformar a nossa igreja numa igreja drive-thru. Drive-thru você nem desce do carro, né? Chega lá e pede a comida que você quer. Então ali, está tudo aqui, Senhor. 2 louvores médios, uma oração pequena e um sermão light. Indo para esse lado, assim, né? É tudo customizado, tudo self-serve, tudo rapidinho de preferência, né? Então essa... Tu quer me dar um shima? Então vou tomar. Pode interagir, não tem problema. Tu perguntou se pode fazer uma pergunta? Tu quer falar? Se no meio da... Sim, se alguém quiser fazer um comentário, não tem problema. A gente pode ir interagindo, tá? Essa pergunta do pastor Marcos ajuda muito a gente a... Ele pergunta assim, ele diz, o mundo ele tá realmente distraído, as pessoas estão distraídas, elas estão sem paciência. Tá, então baseado nisso, a igreja deveria então entrar nessa onda e fazer lá o videozinho de 90 segundos e aproveitar os 15 segundos, né, para comunicar o que quer, ou a igreja eventualmente devia fincar pé e dizer, não, a gente vai manter aqui o nosso conteúdo mais consistente e tal, e paciência, né? Resumindo é isso, né? Mais ou menos. Tá. Olha só. Não é desconhecido para a nossa praxe da igreja a gente ter aquelas coisas que a gente chama de isca. Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas para a gente entender, trocando em miúdos, assim, lá na juventude tinha o futebol, o ping-pong, o knipso, coisa assim, que daí vamos dizer assim, você atrai o jovem com aquela
aquele momento recreativo, mas todo pastor sabe que o objetivo não é que o jovem chegue lá e fique só na recreação, que o objetivo último nosso é que a gente consiga falar o evangelho para o jovem, porque a gente sabe que é o evangelho que forma. Mas a igreja, ela sempre, digamos assim, sempre entendeu que a pessoa desconectada de Deus, que a pessoa por ser inimiga de Deus, ela não vai assim, vem cá que eu quero falar sobre Jesus para ti. Ela não vai, cara, ela vai longe de ti. Então ela sempre entendeu que tu tem que criar um ambiente para que ela venha, e daí você aproveita aquele ambiente que ela vem. É o lance lá do chá das servas e do churrasco dos leigos, né? E daí você aproveita aquele ambiente que se tornou um ambiente propício, as pessoas, vamos dizer assim, o velho homem se atraiu, está ali, e daí você aproveita aquele ambiente, e daí você entra com o conteúdo, você leva as pessoas. Então, respondendo à pergunta, sim, eu acho que a igreja precisa usar essa linguagem, que é a nossa linguagem da sociedade de hoje, e ela precisa atrair pessoas, especialmente as de fora, nos 15 segundos. Ela tem que investir nisso também, sabe, em conseguir comunicar para essa geração que não tem mais paciência. Mas, da mesma forma como a gente entende que seria um trabalho fracassado, uma juventude que só vem para jogar, um departamento de leigos que só quer o churrasco, ou as servas que só estão interessadas no chá, a gente consideraria isso um fracasso, né? Porque a gente gostaria que as pessoas se reunissem ao redor da palavra. Da mesma forma, nós como igreja não podemos nos contentar, não podemos imaginar que as pessoas vão ser alimentadas pelo Evangelho apenas com esses ganchos, né? E daí foi legal a tua reflexão, porque chega aqui, ó, nós estamos distraídos, mas a mensagem até aqui, igreja, é assim, ó, não dá. Qual é o único peixe que é levado pela correnteza? Qual é o único peixe? Me disseram que o pastor Vilmar gosta de pescar. Pastor Vilmar, qual é o único peixe? Qual é o único peixe que é levado pela correnteza? É o peixe morto. Não é traíra, não, é o peixe morto. O peixe morto é levado pela correnteza. O peixe vivo, a correnteza não arrasta ele, né? Ele nada contra a correnteza não leva ele. Tá? Então, nós como cristãos, é óbvio assim, nós vamos precisar continuar comunicando com aquela pessoa que não quer ouvir, ou com aquela pessoa que não está predisposta a fazer o que vocês estão fazendo hoje. Tá? A gente tem que continuar comunicando, mas o nosso objetivo sempre tem que ser que essa pessoa chegue nesse ponto: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tá? O que a gente quer realmente é que a pessoa pare e ouça, pare e reflita, pare e receba. É vida receptiva, para que ela receba de fato o Evangelho. Então, o grande risco, e que muitos caem nesse grande risco, é a gente passar a se alimentar de fast food espiritual. Tá? E daí isso está lá na apostila, inclusive. Deixa eu ver que página é que eu posso... Na página 8 lá, ó, tem um quadrinho, eu vou pedir para... Não, mas o que eu quero mostrar... Ah, tá, é depois, mas essa do peixe está ali na página 8. Ó. Diz assim: um poeta popular diz que irá deixar a vida lhe levar. Lembra aquela? Deixa a vida te levar, vida. Leva eu. O outro poeta popular, ele recomenda: don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Tudo vai ficar bem no final, ele diz, né? Não se preocupe, seja feliz. Porém, isso não funciona no que diz respeito à vida cristã. Existe uma outra comparação que se encaixa melhor aqui. Qual é o único peixe que é levado pela correnteza? O peixe morto. Em relação à palavra de Deus e sua mensagem, a distração, a indiferença e o erro só produzem morte, onde Deus quer operar a vida. E daí está bem pequenininho ali, ó.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva, né? Então, bem legal, pastor Marcos, obrigado por me ajudar a frisar bem isso, né? Sim, a igreja, ela precisa comunicar do jeito que a nossa época comunica, senão a gente vai fechar a nossa porta e daí sim, morreremos com os velhos, né? Com os mais idosos. Quando eles morrerem, a congregação morre junto, a igreja não morre. A gente precisa comunicar nessa linguagem, mas não podemos nos contentar com isso. A gente precisa continuar tendo esse objetivo, né, de que as pessoas recebam. Então, não se distraia, não se distraia. Bom, lembro que... Por favor, pastor Leandro. Oi. É uma preocupação que eu, como pastor, já tenho há muito tempo, né? Qual é a causa da omissão dos cristãos, né? E não sei se você sabe, mas eu moro do lado de uma Assembleia de Deus, lá em Guaramirim, né? E quando eu vi essa pergunta, me deu ainda mais medo, ainda mais preocupação no coração, porque eu não sei o que eles fariam vendo essa pergunta. Porque toda sexta-feira à noite, todo sábado à noite, todo domingo à noite, não cabe mais gente dentro daquela igreja. Eles estacionam na rua lá de casa, que é paralela a deles. Eles encheram o estacionamento deles com carros deles, e estão estacionando fora desse estacionamento, que é gigante, porque não cabe mais carros lá, né? E aí a minha pergunta é, qual é a diferença deles, dos assembleanos, enfim, e para os luteranos? Sabe? E é uma coisa que eu tenho tentado buscar, tentado trabalhar e tentado entender até, né? O que está acontecendo. E eu estou trocando diretorias lá na congregação agora, é época de trocar. Cara, que suplício! Tem que implorar para pessoas pegarem cargos de diretoria, como se aquilo fosse o fim do mundo. Como se aquilo fosse desencadear o Armagedon, a volta de Cristo, sei lá. Sabe? Enquanto que a gente olha para o lado, do meu lado, eu durmo tendo que ouvir a Assembleia de Deus cantar até 11 horas da noite, sendo que na nossa igreja, nas nossas igrejas, e conversando com pastores, isso não é um privilégio, entre aspas, meu, lá da Sião, né? Isso é meio geral, né? E a minha grande pergunta é, qual é a diferença entre nós, luteranos, e eles? Né? Porque parece que para eles... não sei também, né? não vivo no meio deles, mas ao que tudo indica, né, eles não estão passando por isso na mesma intensidade que nós, né? E, tudo bem, a gente pode falar de motivações, o que está levando esse povo para a igreja, né? Ok, mas eles estão lá, e a palavra de Deus garante, ela não volta vazia, né? Então, puxa, me assustou um pouco ouvir isso hoje, e eu acho que precisamos ouvir sempre de novo, porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo e precisamos, de fato, na minha opinião, estar muito atentos a isso, porque senão, como o senhor acabou de dizer, vamos morrer com os velhos, né? Infelizmente. Muito obrigado. Obrigado, pastor Neandro, pela pergunta, que também me dá uma grande oportunidade. Eu vou chegar na conclusão depois que o nosso caminho é um pouco mais difícil do que o deles, vocês vão entender por quê. Se a gente seguir a linha de raciocínio até agora, da nossa reflexão, essa pergunta, o que tem gerado a omissão da liderança, a omissão dos cristãos? E a gente entendeu que o que faz a outra coisa acontecer, que é o trabalho do Espírito Santo por meio da palavra. O trabalho do Espírito Santo por meio da palavra é o que anima, é o que vivifica, é o que motiva, não é outra coisa. É isso, né? E a gente depois falou, então, que existem forças que atuam para que a gente não receba esses dons de Deus. Palavra, perdão, santa ceia. Essas forças estão atuando para que a gente não receba. E entramos, então, nesse ponto aqui da distração, que é uma das artimanhas dos inimigos de Deus para evitar com que a gente receba. Então, a distração evita que a gente receba.
Por que eu digo que o nosso trabalho é um pouco mais difícil do que das igrejas pentecostais? Porque uma das marcas distintivas do povo luterano, do cristão luterano, é a correta distinção entre lei e evangelho. Em outras palavras, entre todas as denominações, igrejas cristãs, a gente vai dizer que o luterano ele prima muito pela liberdade, pela mudança real de coração, tá? Justamente por esse trabalho do Espírito Santo. Trabalhar com liberdade é mais custoso do que muitas vezes trabalhar com direcionamento. Para o povo pentecostal, é muito mais fácil você, por exemplo, imprimir regras. Eles estão acostumados a trabalhar com regras. O luterano não. Vou dar um exemplo bem franco assim para vocês. A bebida alcoólica em excesso faz mal. A bebida alcoólica em excesso, ela afasta de Deus, ela destrói famílias, faz um monte de coisa. O luterano, ele vai justamente dizer, pessoal, cuidem com o excesso. Cuidem com o excesso. O pentecostal vai dizer, é proibido beber. O luterano ele vai dizer, como eu disse antes, pessoal, eu gosto da tecnologia, eu acho legal o uso do celular e tal, e cada um só tem que cuidar um pouquinho ali com a rolagem infinita e tal. Então o que eu estou dizendo? Pessoal, Deus deu um cérebro para vocês, vamos usar esse cérebro e tal, né? O pentecostal muitas vezes ele diz, é proibido usar no culto. Jovem, né? Sabe, eles trabalham muito mais com direcionamento. Bem sinceramente, assim, o direcionamento ele tem resultados mais rápidos, assim. É mais ou menos como um pai faz às vezes com um filho, assim, senta e escuta. Então, o filho vai sentar e vai escutar. Se é a palavra que modifica, eu diria que num mundo que a gente está vivendo hoje, que é tanta distração, que é tanto perigo, que é tanto problema, me parece que às vezes essa metodologia dos pentecostais de ditar regra acaba auxiliando as pessoas a ouvir mais. O nosso povo muitas vezes vai dizer, não, a Bíblia é muito difícil, mas tem a linguagem de hoje, mas ainda assim é difícil. Enquanto que uma pessoa extremamente humilde, do bairro mais humilde, que é da Assembleia de Deus, eles vão pegar a Bíblia na revista e corrigida, que é a linguagem mais difícil, e o cara vai ler aquele texto 25 vezes até entender. De forma que o cara mais humilde lá do bairro, ele vai saber de cor um texto difícil. Então, por quê? Porque a metodologia, o jeito da igreja favorece que a pessoa tenha contato com a palavra. E a gente está vendo que é a palavra que transforma. Muitas vezes a motivação pode ser ficar na lei, e daí é o problema que eles têm. Então pode ser que eles estão enchendo uma igreja de pessoas que acham que vão ser salvas pela lei, e no fim, pode ser que a igreja no céu não tenha tantos representantes assim como a gente imagina, né? A gente sempre tem que pensar que o objetivo nosso aqui como igreja é que a gente também um dia esteja reunido como igreja no céu. Mas isso é julgar os problemas que são deles. Eles têm outros problemas. Eles não têm esse problema para encher a igreja. A nossa questão é como encher a igreja dentro desse espírito de liberdade que nós temos, dentro dessa correta compreensão de lei e de evangelho. Às vezes, nessa tentativa de não carregar na lei, a gente tem falhado. Por exemplo, quando eu estou dizendo para vocês não se distraia, isso aqui é uma sarrafada. Isso é lei na veia, assim. E às vezes a gente parece que tem um pouco de receio disso. De chegar e ser franco, assim. Aqui eu estou tentando ser franco com vocês. Estou tentando dizer assim, gente, se a gente seguir no fluxo do mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, os inimigos de Deus vão ter sucesso. Porque a gente vai no fast food ali, na oração light, na devoçãozinha de 15 segundos e tal. E a gente vai sendo levado para isso, a gente acha que está tudo bem, é o online, eu não sei o quê, e nesse sentido, não tem jeito. A gente vai enfraquecendo, não estamos mais firmes, consequentemente não ensinamos mais direito nossos filhos, e vira uma bola de neve. Então, eu acho assim, o nosso desafio é maior, porque a gente não pode perder a nossa identidade de sermos uma igreja que prima pela liberdade. A gente não pode. Esse é o precioso tesouro do Evangelho. Porém, eu acredito que
a gente carece um pouco de franqueza, assim, de realmente dizer pro jovem, cara, se tu não guardar esse celular, tu não vai conseguir prestar atenção no estudo. Ou sei lá, ou então vamos usar o celular, sei lá, mas aquela franqueza assim, do pastor, da liderança, de com amor chegar e dizer, gente, se a gente continuar desse jeito, se a gente continuar se reunindo para ficar 3/4 do tempo fazendo qualquer coisa e internalizando que o momento do estudo tem que ser o mais rapidinho possível, porque a gente não consegue, cara, pelo menos a gente tem que entender, não vai dar certo, isso aqui vai enfraquecer cada vez mais. Então, esse é o recado até aqui, gente. Né? Quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, guarda o teu pé. Vocês são líderes. Não sei se entendem essa expressão, guarda o teu pé, da Bíblia antiga lá. Não tem pressa para ir embora. Pô, o cara entra no culto já às vezes assim, ó, olhando para o pastor. Ah, pastor, teu sermão deu 10 minutos, 57 segundos e 453 milésimos. Pois é, tu entende? A gente muitas vezes chega no culto já esperando o sino bater para ir embora, cara. E não adianta, se essa é a nossa postura, a gente está usando mal a liberdade do Evangelho. Porque se a gente não receber, não vai crescer, não vai desenvolver. Por isso, a minha conversa hoje é recebam, é Maria. Né? Fazer, isso aí é muito natural para a gente. Mas agora o receber é uma desgraça. A gente quer falar mais que receber, é o que eu estou fazendo hoje aqui, né? Falando. Tá? Não sei se te responde, não sei se tem uma resposta, mas é um exercício, né? O que a gente tem que fazer é conseguir encher a nossa igreja, mas não seguindo a metodologia deles, né? E aí está a grande dificuldade, Ricardo. Só um recado de ordem prática aí, né? Quando fizermos perguntas ou comentários, vamos usar o microfone, porque o nosso estudo está sendo gravado, não transmitido, está sendo gravado aí para aparecer então na gravação, ok? Bom, repetindo então, a gente sabe que a ausência de regras, né, já tem sido observado isso, educadores têm falado sobre isso. A gente tem observado no ambiente empresarial também, onde está muito frouxo, né, o voluntariado ele não ocorre. Né? A gente acha que vamos convencer as pessoas, vamos de forma branda falar as coisas, né, e as pessoas cada vez menos se voluntariam. Enquanto que um ambiente que tem regra, né, e aí talvez quando a gente fala da Assembleia de Deus, eles têm muitas regras, né, o povo vai, né, o ser humano ele precisa esse limite, essa regra, essa rédea curta, né, que a gente chama, né. Então, eu acho que, às vezes, a liderança, né, e aí também os pastores, né, talvez está com a rédea muito pouco puxada, né? E aí o povo realmente não se dispõe, não pratica, não participa, né? Então, acho que tem um pouco disso, pastor Neander, que eu observo, assim, quando a gente compara com uma Assembleia de Deus, né? Não estou falando de outras igrejas, talvez as igrejas pretas, que daí já é outra puxada, né? Ali existe uma troca muito grande de uma igreja para outra. Quando a gente pega a Assembleia de Deus, eles são muito fiéis, né? Então, por quê? Na minha opinião, né? Regra, muita regra. A igreja luterana, talvez antigamente, que a gente fala, mas antigamente, né? Era muita regra também, era muita lei, né? Mudou um pouco, né? Então, talvez, né? A gente deu um passo muito grande. É uma leitura minha, assim, né? Foi muito além do que se praticava antes, e aí percebe essa questão do esvaziamento. Beleza. A gente tem que ter uma sabedoria aqui, né? Entendendo bem, assim, nós cremos que a ação precisa ser motivada pelo Evangelho, pela palavra, né? Então, por exemplo, se vocês estão aqui, eventualmente, para não desagradar o pastor, a qualidade da presença de vocês é bastante inferior ao fato de que, eventualmente, vocês estão aqui porque desejam ouvir, estudar a palavra de Deus. Então, nos falta, às vezes, estrutura, mas também a gente tem que ter esse cuidado, porque é o que eu disse, assim, ter uma congregação
está fazendo as coisas para cumprir, então, essas regras, talvez seja uma congregação grande e ativa, mas que não vá formar uma congregação no céu depois, né? Nós somos motivados pelo Evangelho, mas aí entendendo bem o que o Ricardo falou, o que às vezes nos falta é um regramento, é uma combinação, é um acordo justamente nessa questão do ouvir a palavra, né? Então, por exemplo, quando eu acho que tudo é consumo, que tudo é opção, né? Tipo assim, eu vou no culto quando dá, se nada atrapalhar, eu vou no culto. Quando eu entro nessa mentalidade, que daí no caso falta essa regra, consequentemente eu não vou ouvir, não vou ser alimentado e consequentemente vou estar fraco. Então assim, sim, nos falta, eu acredito, essa seriedade, esse comprometimento, né, que existia muito antigamente. Por exemplo, por que tua família vai no culto? Bom, porque é lá que a gente deve estar. Isso é negociável? Não, não é negociável. Não é negociável. Mas vai chegar a visita. Minha visita vai saber que aquele é meu horário de ir no culto e ela vai ser gentilmente convidada para ir junto. Nesse sentido, a gente é muito frágil, né? Então, assim, a regra é importante para formar a nossa vida receptiva, mas a gente tem que ter essa sabedoria, esse cuidado de não agir pela regra. Não é a regra que vai transformar a congregação numa congregação ativa, viva, é o Evangelho. Agora, se a gente não se comprometer, né, com esse ouvir, com essa vida receptiva, isso nunca vai acontecer, assim. Porque se o que nos transforma é o Evangelho e a gente anda longe do Evangelho e acha que está tudo bem, realmente nunca vai mudar nada, né? As pessoas vão continuar cada vez mais frágeis e fracas na sua fé. Então, obrigado aí por essa tua lembrança. E é bem isso, resume bem isso que eu disse, assim, às vezes a gente tem medo de falar uma frase mais direta, assim. Pô, gente, não se distrai, isso depende de você parar agora para pensar e pensar assim, cara, eu ando distraído mesmo, está errado. Vou me esforçar, vou me controlar, sabe, para de fato prestar atenção. Show de bola. Por favor. Permite um breve comentário, claro. Mas eu acho muito interessante a maneira como Lutero aborda isso no Catecismo Menor, né? Onde ele trabalha os mandamentos de Deus e na sua conclusão ele traz uma conclusão tão riquíssima de distinção de lei e evangelho, onde ele mostra o juízo e a justiça de Deus sobre aqueles que não o amam e não guardam esses mandamentos, mas ao mesmo tempo ele ressalta que o nosso amar a Deus parte de um Deus misericordioso que faz misericórdia sobre todas as suas gerações em Cristo Jesus, e que é isso que nos motiva a olhar para aqueles mandamentos e reconhecer naquilo a bondade de Deus na nossa vida para nos manter debaixo dessa sua graça e misericórdia, né? Então, duas coisas que eu gostaria de ressaltar, né? Uma é talvez até a gente pensar como a gente está fazendo essa volta a este conteúdo. Às vezes a gente está pulando, né? A gente está descendo, quer ver o que é melhor, e a gente está se esquecendo que a gente tem o que é melhor, que está ali. Por exemplo, o Catecismo Menor, estudar os mandamentos. Vamos dar uma olhadinha para essa conclusão, o que ela está nos ensinando. Ela está nos mostrando aqui, de certa maneira, a regra. Os mandamentos santificarás o dia do descanso. Venha receber. Ainda é uma orientação afirmativa de Deus para o seu povo, mas ela não é seguida no exercício ou motivada pela lei simplesmente, mas pela lei do amor, diríamos, né? No amor daquele que nos amou primeiro, né? Então, temos o conteúdo também, só para lembrar, né? Beleza, faz um casamento bem interessante, né? A gente não pode esquecer que na Bíblia nós temos os mandamentos, né? Nós temos os mandamentos, mas ao mesmo tempo a nossa motivação, nossa vida cristã é gerada pela misericórdia de Deus, né? Sim, sempre vai ser um desafio para a igreja equilibrar essas duas coisas, né? Como aquela frase apócrifa do Lutero lá, que alguém que distingue bem lei e evangelho merece o título de doutor da igreja, né? Sempre a gente vai estar nessa tensão. Cumpre-nos como luteranos não querermos imitar a Assembleia, né, no sentido da sua metodologia,
mas ao mesmo tempo não descambar para um outro lado, que é o do descompromisso, ou do oba-oba, eu diria assim, de uma religião de consumo, como se os itens da nossa fé estivessem numa prateleira e eu consumo como me apraz. Então assim, tem alguém doente na família, vou lá no culto para pedir por aquela pessoa. Não tem? Viva a minha vida. Sabe? Então, transformar a religião num item de consumo. Tá? Bom, pessoal, então, é o que tem causado a omissão e a fraqueza da nossa liderança. Então, a ação dos inimigos de Deus, a primeira, a distração. Uma segunda coisa que a gente percebe bastante nesse pós-pandemia, e que a gente também precisa se ligar para não ser peixe morto, é o consumo indiscriminado de conteúdo. Daí, assim, agora eu vou tentar denunciar a idade de vocês. O que é aquela imagem? O que está acontecendo naquela imagem ali? Quem que entende ela? Que porta é aquela? Testemunho de Jeová e Chaves. Que porta é aquela? É a porta da bruxa do 71. E olha a ousadia dos testemunhos de Jeová de querer evangelizar a bruxa do 71. É demais. Que a gente tem essa ousadia. Mas a minha reflexão aqui é assim. Não muito tempo atrás, quando normalmente sábado de manhã batiam palmas lá na frente de casa, e a gente olhava, estava lá a duplinha, Testemunho de Jeová, o Mormon, coisa parecida. Daí eles diziam assim, a gente queria fazer um estudo bíblico com você, ou explicar a Bíblia, falar da Bíblia. E daí a gente dizia assim, muito obrigado, mas eu já tenho a minha igreja, né? Eu sou luterano, vou na igreja e tal, né? Muito obrigado. Então, como bons cristãos éramos sempre educados, mas eu não imagino assim um luterano dizendo, uau, alguém vai me explicar a Bíblia, abre o portão, entra aí por favor, chega aqui no sofá, finalmente alguém vai me explicar. Não acontecia isso, né? Ainda quando o luterano dava conversa, era naquela tentativa de ensinar que Deus é triuno, né? A vontade de evangelizar. Mas assim, não ia acontecer de você convidar essas pessoas para entrar na tua casa no intuito de você aprender a Bíblia com eles. Não iria acontecer, porque você entendia, eu sou luterano. Só que hoje acontece, pessoal. Hoje isso tem acontecido. E não é desse jeito. Né? Raramente alguém vai bater palma na frente da nossa casa hoje, né? Mas isso tem acontecido. De novo, está ali o cachorrinho, né? Existe uma porta escancarada da nossa casa, que tem entrado tudo que é tipo de mestre, tudo que é tipo de pastor, tudo que é tipo de ensinador, e bem sinceramente, nós estamos recebendo isso. E se a vibrância da nossa liderança é alimentada pelo Evangelho, e se a gente tem aberto a porta indiscriminadamente para tudo que é tipo de mestre, né? Obviamente isso vai ter impacto. Vocês querem ver um negócio? Esses cardzinhos, todos os que eu coloquei aqui, eu recebi de pessoas luteranas. Tá, então pensa assim, pessoas luteranas compartilharam isso com o pastor. Quer dizer, qual é a mensagem implícita? Que essas pessoas não viram nenhum problema na mensagem que está. E essas pequenas pílulas homeopáticas espirituais vão formando a fé das pessoas. Né? Então, por exemplo, ali, sua oração moveu a mão de Deus, prepare o coração porque milagres aconteceu. Lá está o ser humano controlando Deus. Né? Sua oração moveu. Não sei se já te falaram hoje, mas eu vou te dizer, Deus te ama muito, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos, seu coração é incrível, não desista, sua bênção virá no tempo certo, amém. Parece tão inofensivo. E para mim eu provavelmente recebi esse cardzinho, diz, que legal, show, que eu estou bem, sabe, está tudo bem na minha vida, eu pensei, vai ser mais um dia, que legal, Deus está comigo. Não teve nenhum efeito negativo. Agora tu imagina que tem uma pessoa lá que está numa batalha contra o câncer. E eventualmente já é uma batalha que está indo para o lado terminal. E daí essa pessoa recebe
E ela diz, isso é um sinal de Deus. A minha bênção vai vir. Deus vai me curar. Só que Deus lá no céu disse, não vou te curar. É dessa maneira que eu vou te trazer para mim. Isso já está decidido no meu plano. Eu sei que você queria viver aí, mas eu já decidi que tu vai viver comigo. Né? Daí tu imagina que Deus já tenha decidido isso no seu coração. Aquela pessoa não vai melhorar. Mas ela, por meio de um recado desses, ela está nessa convicção. Daí amanhã ou depois ela começa a se perguntar, será que Deus existe mesmo? Porque se Deus existisse, Ele não iria me curar? Ou então, será que eu tenho fé suficiente? Será que eu realmente tenho fé? E eventualmente a pessoa pode morrer na dúvida, né? Por conta de uma coisa tão aparentemente banal, né? Entende? Então, essas pequenas pílulas que vêm chegando para nós, que a gente muitas vezes busca, que a gente compartilha, sem muitas vezes olhar o que está dizendo. Por exemplo, aí, bom dia, que a gente saiba agradecer o pouco para que possamos merecer o muito. Né? De novo, assim, quer dizer, entra no nosso coração aquela ideia de que a gratidão é uma forma de barganha. Né? E daí um feliz sábado ainda. Qual é o problema da feliz sábado? Não, problema nenhum, sábado é que nem outro dia, eu posso dar feliz sábado, feliz domingo, feliz terça, feliz segunda, em si não tem. Peraí, precisamos lembrar, existe uma denominação cristã que diz que o sábado é o dia especial que deve ser guardado, e essa denominação, ela quer difundir essa mensagem, de que o sábado é o principal dia, que deve ser guardado. E daí está lá, nosso povo luterano ajudando essa denominação a difundir a falsa doutrina. Entende? Então, não tem problema, mas tem ao mesmo tempo. Talvez é a mesma coisa com muita luz na sua vida. Não é uma frase que é errada em si. Não está errado. Né? Não fosse o fato de ser uma saudação espírita, usada dentro do espiritismo. Então, essas coisas assim, a gente vai consumindo, vai recebendo e vai compartilhando. Então, isso que eu chamo de consumo indiscriminado de conteúdo. E a gente precisa entender, isso também é uma forma de nos enfraquecer. Por quê? Porque vai semeando dúvida. Na hora do vamos ver, isso não vai te atrapalhar no dia a dia enquanto tu está legalzão. Mas na hora que tu tem que tomar uma decisão, na hora que tu está passando por uma dificuldade, essas coisas foram internalizando. Né? E vai acabar dificultando muitas coisas. Não deixe o estresse ou a raiva estrague o seu dia, passe a ser o melhor caminho. Pois é, daí tu chega lá, o teu chefe te xinga e tal, daí tu diz, não, eu queria muito ficar bravo contigo, mas eu não vou ficar, porque eu recebi um cardzinho e eu não vou deixar o estresse e a raiva. Cara, tu entende? Esse tipo de conversa só serve para você se sentir mais culpado ainda, porque dá uma impressão de que estresse e raiva é uma coisa controlável, mas só você não consegue controlar. Sabe? Acaba dando essa impressão. E por que eu sou tão diferente dos outros? Todo mundo é zen, e só eu que sou explosivo. Né? E aquela ali foi a cereja do bolo, né? Um luterano mandou para o pastor: Maria concebida sem pecado, rogai por nós. O luterano mandou para o pastor. Né? Nada contra a Santa Mãe de Deus, né? Bem pelo contrário, nosso exemplo. Né? Eu mesmo usei como exemplo no início, né? Como uma liderança inspiradora, mas não roga por nós. Quer dizer, roga com a igreja triunfante no céu, mas não escuta a nossa oração. Né? E muito menos foi concebida sem pecado, ao que a gente falou antes, né? Todas as pessoas, com exceção de Cristo, foram concebidas em pecado. Então, esse é o consumo indiscriminado de conteúdo, né? Daí acaba... Isso, daí a gente faz o intervalo. Eu ia mesmo antes de te perguntar. Isso acaba gerando o que a gente vê muitas vezes, assim, uma sensação de que a doutrina, de que o corpo de doutrina não é tão importante assim. Sabe, muita gente fala assim, o que importa é a prática e tal, mas uma sensação, aos pouquinhos a gente vai perdendo aquela noção de que é importante ser fiel à Escritura, fiel à palavra. E vem tanta informação de tanto lugar diferente que
vamos dizer assim, sem querer a gente vai achando que é tudo a mesma coisa e que não tem tanto problema assim, uma diferença doutrinária. E daí o que a gente vê é isso, assim, são igrejas que focam em coisas diferentes do que a cruz de Cristo. E daí sim, olha lá, a Jesus Prospera, que é a moda da vez, né? Já está até passando agora, as paredes pretas estão substituindo, né? Mas a parede preta lá, a Jesus Prospera, vai estar cheia de gente. A Jesus Cura, essa estava cheia de gente não muito tempo atrás, hoje não é a moda da vez, mas continua cheia, né? Que todo mundo quer cura para os seus males. Mas a Jesus Salva, aquela que prega a cruz de Cristo, essa está lidando com a dificuldade. Porque no fundo as pessoas estão se alimentando com essa ideia de que, sendo cristão está valendo. E se sendo cristão está valendo, por que eu vou permanecer numa igreja que não me dá os milagres que eu quero, que não me faz prosperar como eu gostaria, se ali na esquina de casa tem uma igreja que promete essas coisas? Entende? Então isso acaba baixando muito nossa autoestima como cristãos luteranos e enfraquecendo nossa liderança. A gente fica meio magoado, meio enrustido, assim, sabe? Para nós parece que nada dá certo, enquanto que para os outros parece que tudo sempre dá certo. E a gente esquece a preciosidade da teologia da cruz, a preciosidade daquilo que a gente crê e confessa, tá? Então, esse é um grande problema. Mas daí, concluindo essa parte, 1 João 4:1, né, vamos ler em conjunto? Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Era verdade naquela época, quando os gnósticos estavam invadindo as igrejas cristãs com as suas falsas doutrinas, e é verdade hoje, quando muitos falsos profetas entram na nossa casa e sentam no nosso sofá pelos meios eletrônicos. Então, é para nós essa orientação do apóstolo João, né, de João, quando ele diz, não acreditem em qualquer espírito. Aqui não é espiritismo, tá? Mas ele está falando dos profetas, dos pregadores. Não acreditem em qualquer espírito, mas provem os espíritos. Quer dizer, esse pregador que está no teu celular, ou esse, às vezes não é nem religião, né, mas esse coach, ou esse influencer, prova esse espírito para ver se ele procede de Deus. E se ele não procede de Deus, fecha a porta para ele. Né? Fecha a porta para ele. Tá? Então essa é a orientação do apóstolo João. Beleza? Lá na apostila, na página 11, tem algumas perguntas de reflexão, tá? De resposta fácil, assim. Você compreende que a sua natureza humana é atraída por falsas doutrinas? São perguntas de diagnóstico, para a gente pensar na gente mesmo. Quer dizer, eu entendo que a minha natureza humana vai gostar das falsas doutrinas? Ela vai dar uma preferência por isso? Você está ciente de que os inimigos de Deus usam diferentes ferramentas para confundir você a respeito do que Deus diz em sua palavra? Quer dizer, de que essas forças espirituais são reais e atuantes também entre os cristãos, no sentido de querer desviá-los da fé? Você tem refletido e tem questionado sobre os conteúdos que acessa na internet ou que chegam a você de outras formas? Você consegue identificar quando um material contém falsos ensinamentos, ou você seria um desses que compartilha com o seu pastor, Maria Imaculada, rogai por nós? E daí assim, ali tem espaço para escrever. Conforme vocês forem voltando, depois do intervalo, se quiserem usar a canetinha, porque isso aqui é bem pessoal. Que atitudes você pode tomar para de forma receptiva envolver-se com a palavra de Deus? Quer dizer, para desviar desses inimigos de Deus que querem nos desviar, tá? Então, se alguém chegar antes e quiser escrever ali, está ali o espaço para escrita também, tá bom? Podemos fazer um intervalo então? 15 minutos de intervalo, beleza.
Tá. 15 minutos, pessoal. Temos 20 minutos, então. 10h20 retornamos, agora 10h03. Temos um coffee break lá atrás, são convidados a compartilharmos. Sim, a porta da frente será fechada, entramos pela lateral. Tem um café quebrado lá atrás, podem